E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre a série Maid, que tá na Netflix. Série muito bonita, muito triste, é uma história dramática mesmo, pesada, mas que traz um componente em si que não é citado dentro da série e que a maioria das pessoas não percebe. É o fato de que a Alex, a personagem principal, tem TDAH. E muito provavelmente a mãe dela também. Talvez você esteja... Será? Eu não percebi isso. Eu não acho que ela tem TDAH, porque a vida dela foi mais difícil. Enfim, segue comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar direitinho como é que eu chego a esse diagnóstico na Alex de Maid. Você já sabe, você já deve ter visto um vídeo antes aqui em que eu falo sobre outra série. Há tempos atrás eu fiz um vídeo sobre o filme do Coringa, que eu acho que é muito interessante, tá aqui no canal. Vai lá, procura que você talvez vá achar interessante também. E hoje eu vou falar sobre a série Maid. Tá fazendo sucesso, muita gente está assistindo e eu entendo porque é muito bem feita. A atriz principal é uma excelente atriz, está fazendo o papel dela brilhantemente. E a Alex, que é a personagem principal, junto com a sua filha, são duas personagens muito cativantes, a gente torce muito por elas. A nenenzinha não preciso nem falar, porque é uma bebezinha de 2 ou 3 anos, e quem não gosta, né, de ver um bebê de 2 ou 3 anos, mas a Alex, pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua força e pela empatia que muita gente tem por ela, pelo fato de ela ter sofrido uma certa violência doméstica, e é violência, e importante a violência que ela sofreu. Enfim, é um tema que está muito na moda e que é importante sim ser destacado, é importante sim ser falado, mas não é o assunto que eu vou tratar hoje. Poderia falar sobre a questão da violência doméstica, como isso impacta na vida de tantas pessoas, especialmente tantas mulheres, de tantas crianças, como é o caso da série, mas isso já está sendo bem dito e discutido, e tem profissionais na série, que são personagens, né, que vão dar ali uma opinião mais técnica sobre e tudo. Realmente fico feliz com o assunto que siga sendo discutido, e principalmente sobre esse aspecto de que não é preciso realmente apanhar, né? Não é preciso ser vítima de uma agressão física ou ainda de que essa agressão deixe marcas ou cause sequelas ou cicatrizes para que alguém esteja sendo violentado de alguma maneira, abusado psicologicamente e que deva sim buscar se afastar daquela situação, que é o que ela faz. Agora, independente disso, cada pessoa tem a sua própria personalidade, tem aquilo que já traz da genética, tem aquilo que aprendeu, né, com a cultura, onde foi absorvida ali, né, ao longo de toda a sua vida, né, onde a gente tá inserido durante toda a nossa vida. E no caso da Alex, uma das características que ela tem e que a gente, quando presta atenção no filme, na série, aliás, consegue perceber, é uma impulsividade muito grande. E a impulsividade é a grande marca do TDAH. Presta bem atenção. Primeira cena, ela já tá fugindo de casa com a bebê no colo sem saber para onde vai. Entra no carro, o marido vem atrás gritando e ela simplesmente arranca o carro e sai. Não sabe para onde vai, tenta arrumar algum abrigo, tem dificuldade. E muitas pessoas vão dizer, mas qualquer mulher deveria fazer isso naquela situação. O cara tá bêbado, o cara deu um soco na parede, o cara tá meio que ameaçando ela e a filha. Não é uma atitude assim, simplesmente impulsiva. Sim, é verdade. Porém, não é a primeira vez que algo semelhante acontece, não foi agora que ela percebeu que a relação com ele não tá boa, não é a primeira vez que ela se sente de alguma maneira ameaçada. Ela poderia ter tomado essa providência antes de forma mais organizada. Ela podia ter buscado se informar sobre as coisas antes, mas enquanto a situação não chegou até um certo ponto, ela fez aquilo que a gente que tem TDAH faz. Não fez nada. E quando chegou depois de um certo limite, ela agiu imediatamente, sem medir muito bem os riscos e as consequências daquilo.
Eu falei a gente que tem TDAH, e se você não me conhece, saiba que eu tenho TDAH. Falo muito abertamente sobre isso, sem problema nenhum, e quando eu digo que a Alex tem TDAH, eu não estou a ofendendo de forma nenhuma. Pelo contrário, estou dizendo que ela, assim como eu, enfrenta alguns problemas na vida que tornam a vida dela um pouquinho mais complicada. E principalmente porque, mais do que a atenção, ou afetar a atenção, ou causar hiperatividade, o TDAH é a impulsividade, é reagir imediatamente diante dos estímulos. E por não contermos os impulsos mentais, pensamos em outra coisa enquanto tentamos ler e por isso perdemos o foco. Por não conter os impulsos mentais, fazemos as coisas sem pensar, agimos sem pensar. E por isso também, muitas vezes, não agimos quando deveríamos agir, porque procrastinamos, deixamos para depois. E a Alex deixou para depois. Ela poderia já ter buscado uma solução para estar trabalhando e estar deixando a sua filha numa creche ou coisa assim, mas ela se sujeitou a ficar em casa cuidando da menina enquanto só o pai da menina trabalhava. Não estava nos planos dela engravidar, mas ela engravidou. E é muito mais frequente, é quase 10 vezes mais provável que uma mulher com TDAH venha a ter uma gestação não programada ou uma gestação na adolescência do que uma mulher sem TDAH. Ela não pretendia casar com aquele cara, ou pelo menos não naquele momento, mas acabou se casando porque tinha engravidado e tudo mais e tal. Ela chegou a entrar na faculdade, mas saiu da faculdade porque reagiu aos estímulos impulsivamente. Ela sempre, sistematicamente, resolve hoje os problemas de ontem. Ela não prepara para um futuro, ela resolve hoje os problemas de ontem. Ela voltou para o marido, e vão me dizer, a grande maioria das mulheres que sofrem violência acaba voltando para dentro de casa. Sim, eu entendo. Entendo que isso aconteça e que existem várias forças psicológicas e tudo mais que a levem a isso, querer perdoar, dar mais uma chance, acreditar mais uma vez e tudo. Mas também é uma característica que é mais comum nas pessoas que são impulsivas, que têm TDAH. Meio que esquecer o passado e construir uma nova realidade ali na sua cabeça e acreditar nessa nova realidade. Portanto, eu já disse e vou repetir. É fundamental discutir todas essas questões que envolvem o feminismo, cuidado com as crianças, com bebês, possibilidade de uma mãe colocar o filho na creche, na escolinha, uma coisa assim para poder sair para trabalhar, que essas unidades, né, educacionais, que a creche é de certa forma uma escolinha, né, estejam disponíveis e funcionem dentro do horário adequado para que a mãe possa trabalhar com tranquilidade. A questão de a mulher não trabalhar para cuidar da criança e o marido sair para trabalhar fora e a mulher ficar na dependência dele, todas essas questões são questões a serem discutidas. A questão da gravidez na adolescência, o aborto não é colocado como uma questão, o direito ao aborto a ser discutido, porque ela não quis de forma nenhuma. O marido sugeriu, né? O namorado então sugeriu, mas ela não quis de forma nenhuma. Mas também é uma discussão a ser feita, são questões a ser colocadas. Só que discutir tudo isso sem falar do transtorno de déficit de atenção não é discutir isso propriamente. Porque, já disse e vou repetir de novo, a chance de uma mulher com TDAH ter um filho numa gravidez não planejada ou ainda na adolescência é muito superior à chance de uma mulher que não tem TDAH. A chance de uma pessoa com TDAH abandonar a faculdade, como a Alex abandonou, é muito superior àquela da chance de a pessoa que não tem TDAH. A chance de a pessoa não se firmar no trabalho sendo TDAH é muito superior à da população que não tem TDAH. A chance de a pessoa desenvolver problemas com drogas e tudo mais e tal, com álcool, como aconteceu com o marido dela que tinha um problema com álcool, também é muito superior em quem tem TDAH. E ele talvez também tenha TDAH, só que é difícil avaliar porque o foco não está em cima dele, eu não teria tanta convicção para dizer, mas ela com toda certeza. Além de violência doméstica, acidentes de trânsito e tantos outros problemas, depressão, ansiedade e tantos outros problemas que são mais comuns nas pessoas que têm TDAH. E
Além disso tudo, os critérios diagnósticos para o TDAH, especialmente no DSM-5, que é o principal manual diagnóstico que a gente usa hoje, eles são feitos pensando em crianças do sexo masculino. E por isso é muito mais frequente o diagnóstico do TDAH em crianças do sexo masculino do que em crianças do sexo feminino e do que em adultos, e especialmente em adultos do sexo feminino. Portanto, todas essas discussões são importantíssimas. E algo que me incomoda muito, muito, muito é a série se passa no estado de Washington, né, ali na região metropolitana de Seattle, se não me engano, que é uma região relativamente bem desenvolvida dos Estados Unidos. Ela passa por sistemas de assistência social, onde tem trabalhadores ali que de uma forma ou outra são ligados à saúde mental. Em nenhum momento isso é sugerido. Em nenhum momento é sugerido que ela tenha TDAH, em nenhum momento é sugerido que ela passe por uma avaliação com um profissional da saúde mental, seja da psicologia ou da psiquiatria. Ela passa por alguns grupos e tudo mais, ela tem assistentes sociais que orientam, mas não alguém relacionado diretamente à psicologia ou à psiquiatria, e isso seria muito importante, porque o diagnóstico muda vidas. E no caso dela, ele não aconteceu. E há uma cena já pro final, eu acredito que eu não dei muitos spoilers, nem essa é a intenção, mas há uma cena já pro final que ela começa a rever o que aconteceu com ela, e ela se lembra que ela entrou pra faculdade, que ela queria ser uma escritora, e ela fala, não foi isso que eu planejei, eu não sei como que minha vida chegou até aqui. Eu não sei como que as coisas aconteceram, e eu já ouvi essa frase tantas e tantas e tantas vezes, que é uma coisa que quando a gente ouve no personagem, traz a gente de volta para a vida real, sabe? Porque a rotina, as mulheres me falam, se você me perguntasse 10 anos atrás como é que ia estar minha vida hoje, eu nunca ia imaginar isso. Meus planos eram completamente diferentes, mas é que todo dia acontece uma coisa que te tira do rumo que você tinha previsto. Você ia entrar na faculdade, você ia ser escritora, você ia fazer isso e aquilo outro, ia ter uma vida bem equilibrada. De repente, você tá fugindo de casa no meio da madrugada com um bebê no colo sem saber para onde vai, porque você não tem mais casa para ir. De repente, tudo acontece. A cena em que ela para o carro para pegar a boneca. Por que parar o carro naquele lugar? Por que naquele lugar que caiu? Por que agora? Porque é impulsivo. E por que ela sai do carro e vai correndo para trás e deixa a menina sozinha dentro do carro? Porque sim, porque ela não parou para pensar em fazer outra coisa. Enfim, muitas vezes a gente vai ver o TDAH sendo representado em obras que tendem mais à comédia. E muitas vezes a gente ri mesmo. Tem um filme que eu vou falar sobre ele aqui em breve que chama Blue Jasmine, que é do Woody Allen, e a Cate Blanchett faz o papel principal de Jasmine, que tragicômica, mas engraçada. É um filme engraçado. A série Made, não. Trata o TDAH de uma perspectiva dramática, muito séria, muito triste. Junta a essa discussão outros elementos, como a violência doméstica, como o alcoolismo do marido, como os problemas sociais que existem mesmo num país mais rico, por assim dizer, que o nosso, que é os Estados Unidos, mesmo numa grande região metropolitana de uma cidade próspera. Mistura isso com várias coisas e traz um pouco pra gente do que é, de fato, muitas vezes, o tamanho do prejuízo que o TDAH causa na nossa vida. Porque tantos métodos contraceptivos poderiam ter sido usados e evitado essa situação. Esse era o desejo deles, não era ter uma filha naquele momento. Não foram usados. Tantas coisas ela poderia ter feito para associar essa filha com a faculdade que ela estava fazendo e tudo mais, mas ela não conseguiu. Tantas coisas ela poderia ter feito para se livrar antes desse relacionamento abusivo, mas ela não fez. E eu só vou me repetir aqui se eu for falar sobre tudo isso de novo. Eu acho que você já entendeu. Bom, tem um aspecto dessa série que é bastante interessante, que é a mãe da Alex, né? A mãe da Alex é colocada pela própria Alex como uma bipolar não diagnosticada. E realmente é uma personagem que tem um quadro, uma psicopatologia bem mais exuberante, bem mais visível e tudo mais, e que realmente vai trazer uma certa questão em relação ao diagnóstico, porque como personagem de ficção,
nós não temos o resto da vida dela para completar, né? Eu não posso perguntar a ela, a filha, marido, ex-marido, pessoas próximas sobre como foram determinados momentos da vida passada dela. Agora, durante a série, ela não apresenta, e eu falo um pouco reticente, mas eu não vejo quadro suficiente para dar o diagnóstico de transtorno bipolar. Ela está muito desorganizada em alguns momentos, ela está um pouco exaltada em alguns momentos. Agora, não de forma plenamente delirante. Agora, considerando que sim, ela tem um transtorno bipolar, o que esse transtorno bipolar justifica no comportamento dela? Justifica o fato de ela ter tido aquela crise em que ela realmente, durante ali um certo período, está mais exaltada que o normal, está com um comportamento muito mais intenso ainda do que o seu normal. Porém, o normal dela, da mãe da Alex, é o comportamento de uma pessoa com TDAH. Ela é impulsiva, ela não pensa para fazer as coisas, ela não pensa muito no futuro, ela toma decisões assim muito rapidamente, ela não se programa para o futuro, e ela também passou por muitas situações na vida que sugerem isso. Ela se mudou várias vezes. E aí, mais uma vez, não, ela foi para o Alasca para fugir de um marido abusivo, de um relacionamento em que ela vinha sendo agredida e tal. Sim, tudo bem, concordo, mas o fato é que ela foi, e ela não foi para outro bairro, para o próximo estado, ela foi para o Alasca, e do Alasca ela foi para outro lugar, e depois para outro lugar, e ela sempre teve relacionamentos instáveis, e aparentemente também muito intensos. Ela não tem um trabalho tradicional, ela é uma artista, mas ela é uma artista que não tem público, ela é uma artista plástica que não expõe as suas obras, que não consegue vender as suas obras e tudo mais. Ela deixa de pagar taxas, ao invés de pagar a hipoteca da sua casa, ela deixa nas mãos do marido da vez, né, do companheiro da ocasião, e ele não paga e aluga a casa dela e não sei o que, tal, e ela perde a casa, porque ela não se preocupa em olhar aquilo a tempo e tomar as providências. Então cuidar dessas coisas burocráticas é muito difícil. Quem tem transtorno bipolar pode ter dificuldade com isso? Sim, mas nos episódios de hipomania ou mania. Durante os episódios de hipomania ou mania, sim. Agora, uma pessoa que vem de mais de 20 anos, de tanta instabilidade, de tanto comportamento impulsivo, de tanto comportamento não planejado, não pensado, de tantas coisas que acontecem de repente, é uma pessoa que tem TDAH e ela pode ter os dois diagnósticos. Portanto, isso é mais uma coisa que, em primeiro lugar, ajuda a afirmar o diagnóstico da Alex, porque nós sabemos que o TDAH é genético, e se ela tem um quadro que sugere o TDAH e a mãe também tem, então é bem provável que realmente seja isso, e a mãe tenha de alguma forma transmitido isso para a filha. E ajuda a gente a perceber como faz mal aos filhos quando os pais não tratam o próprio TDAH. Imaginem como teria sido diferente a vida da Alex se a mãe tivesse recebido esse diagnóstico, que fosse pouco depois do nascimento dela, e tivesse pensado melhor o futuro, programado melhor o futuro, encontrado uma forma de trabalhar dentro de um serviço que fosse dar uma estabilidade financeira para ela, tivesse protegido os próprios bens, especialmente a casa, que poderia essa hora já estar quitada e não ainda estar devendo hipoteca e perdendo a casa por causa disso, depois de anos e anos pagando. Como ela poderia ter desenvolvido relações melhores com os colegas se ela tivesse ficado mais tempo numa mesma escola, no mesmo estado? Como teria sido importante para ela viver uma vida mais bem equilibrada, mais dentro de uma rotina, mais que permitisse ela ter expectativas, né, fazer planos, seguir e conseguir realizar os planos. Além, é claro, de como teria sido importante que ela tivesse tratado o próprio TDAH também, já desde a infância. Enfim, e um outro detalhe é que boa parte das pessoas que nós enquanto leigos chamamos de bipolar, né, que o leigo chama, como a Alex disse, ela é bipolar, não tem diagnóstico. Não é porque tem um transtorno bipolar do humor, é porque é uma pessoa que muda de humor muito rapidamente, tem um humor muito circunstancial. E quem tem transtorno bipolar não é assim. Ou melhor dizendo, quem tem transtorno bipolar nem sempre é assim.
Quem tem um humor muito circunstancial e varia muito o humor dentro do mesmo dia, durante a vida toda, é quem tem TDAH, porque é muito reativo, é muito impulsivo, reage às coisas com muita intensidade, muito rapidamente, portanto fica muito triste ou muito feliz de repente por causa de pouca coisa. Quem tem transtorno bipolar tem grandes fases de aumento da atividade, de aumento da autoestima, e às vezes a pessoa fica realmente delirante, super agitada, ou tem fases de depressão, né? Aliás, tem fases de depressão. E realmente um quadro de mania que fosse completamente explicado por isso, não. Outro diagnóstico a ser pensado no caso da mãe dela: transtorno de personalidade borderline. Sim, pelos relacionamentos, pela instabilidade dos relacionamentos e por tudo a gente pode pensar nesse diagnóstico, mas, pela minha teoria, transtorno de personalidade borderline contém o TDAH dentro de si. Ele é o TDAH com mais algumas coisas. E em breve eu faço um vídeo falando melhor sobre a personalidade borderline, o TDAH, como isso se relaciona. E eu tenho uma personagem muito legal que eu vou usar para falar sobre isso, que é exatamente a Jasmine, que eu já falei para vocês aqui no começo desse vídeo. Então, sugiro assistir assim que estiver no ar. E para isso, clica no sininho, siga o nosso canal, que você vai ser notificada quando ele for postado, beleza? Enfim, espero que ninguém fique chateado comigo por estar dando diagnóstico para essas pessoas, principalmente por dar diagnóstico de ter TDAH. Pô, eu tenho TDAH, eu sei como funciona, eu não me incomodo nem um pouco de falar sobre isso, e elas não são pessoas de verdades. Eu acredito que, assim como o filme serve para a gente poder discutir, né, avaliar e discutir melhor questões tão importantes como a violência doméstica, a assistência social para pessoas, principalmente que têm filho pequeno e está precisando, o papel da mulher na sociedade, especialmente com um filho pequeno, e o que a sociedade pode fazer para facilitar a sua vida no sentido de permitir que ela trabalhe e dar um apoio para o filho, e tantas outras coisas, o alcoolismo do pai e tudo, questões de família, de justiça, né? Quem vai ficar com uma criança, se a mãe, como essas condições para cuidar da criança vão ser avaliadas, tantas questões. Também nos oferece a possibilidade de discutir sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que não aproveitar essa oportunidade? Se ela de fato tem ou não o diagnóstico, não importa tanto. Apesar de ser um personagem baseado em fatos reais, é um personagem de ficção. E como personagem de ficção, pode ser utilizado por nós para fazer essas reflexões e essas análises. Há sintomas suficientes para cravar o diagnóstico? Mais uma vez, não importa tanto. Importa que a gente assistiu, analisou, está aqui discutindo, certo? Então é isso aí. Se você gostou, quer ver mais vídeo assim, clica ali para seguir a gente, sininho, você já sabe, não preciso ficar te orientando, mas faz agora, porque depois você vai esquecer, você não faz mais, então faz agora. Eu espero que tenha gostado, se gostou, marca outras pessoas para assistir também, faça perguntas aí, discuta comigo, argumente se você acha que eu estou enganado em minha posição, quem sabe eu faço até um vídeo no futuro falando sobre as suas argumentações, enfim, discutindo melhor essas questões. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.